pessoal, estamos aqui em mais um encontro Network Nova Magazine para levar para você o que há de melhor em Votuporanga. E eu aqui, Esne Menezes, estou com a presença do Dr. Vitor Hugo, pediatra residente na cidade, que tem já atendido inúmeras crianças levando soluções. Eu quero aproveitar agradecendo, né, você aceitar o convite, Dr. Vitor Hugo. Olá, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Legal, legal. Pessoal, seguinte, hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da história do Dr. Vitor Hugo. Talvez você já conhece ele, mas você vai ter a oportunidade de aqui no Network Nova Magazine conhecer um pouco da história dele. Doutor, como que foi essa paixão por medicina, por crianças? Como é que foi essa decisão de se tornar médico? Foi na infância? Foi na adolescência? Não, você tinha uma outra trajetória a cumprir? Não, realmente foi já um desejo? Já é de família de médico? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Agradeço a você, ao Marcelo, a todo mundo. A oportunidade da gente conversar um pouquinho, trazer um pouquinho do dia a dia do pediatra aqui. Em relação à minha trajetória, é muito variável quando que o médico descobre que ele tem a vocação. Uns vão só à porta do vestibular, uns descobrem desde a infância, e comigo foi assim, foi na infância. Eu sempre disse a todos os meus familiares, desde criança, inclusive tem até relatos de 6 anos de idade, de eu falando que queria ser médico, e eu já falava que eu queria ser médico de criança. Legal. Eu nem sabia que existia uma palavra para isso, que é pediatra, Sim. e eu já exercia essa vontade de fazer pediatria. E não foi diferente, assim, conforme eu fui crescendo, sempre tendo esse mesmo gosto. Na faculdade, praticamente todos os meus estágios foram todos voltados para a pediatria, porque eu já sabia que era aquilo que eu queria seguir. Na minha família, na família mais próxima, assim, não tenho ninguém da área de medicina, alguns da área de saúde, mas ninguém da área de medicina. Legal. Então eu realmente foi uma vocação mesmo, foi algo que eu queria desde criança e levei isso para minha Algo que eu vida. já desejava e depois foi lutando em favor do sonho, Sim. em busca desse sonho. Legal, legal. E hoje a gente está aqui no consultório do Dr. Vitor Hugo. E é tão importante isso porque quando você cursa uma faculdade, não está tudo pronto ainda. Alguns, depois que saem da faculdade, antes de empreender, vão passar um tempo em outras empresas, pegar mais experiência. E hoje a gente está tendo a oportunidade de estar aqui no consultório do Dr. Vitor Hugo. Doutor, eu queria te perguntar o seguinte, estando aqui já é notório, né, a tua dedicação, estar aqui, porém é necessário gestão. Né? Eu conheço alguns médicos que levantam, né, acordam e fazem o seu ritual matinal e depois vão simplesmente para o consultório e não conseguem ainda fazer uma boa gestão e ter clientes, reter clientes, realmente ter essa parte humanizada, mas retendo clientes que é necessário por gestão. O que você poderia dar de dicas, de tudo que você já está vivendo, né, tudo aquilo que você já viveu, para que médicos ou outras pessoas também de outras áreas que saem para ir para suas clínicas, para o consultório, ou até mesmo para o escritório. Existem algumas funções que a pessoa vai só para o escritório, mas para olhar mesmo para o teu consultório como empresa. Bom, particularmente na minha faculdade e até mesmo na minha especialização, eu não tive nada que me orientasse sobre a gestão. E isso eu acho que, vendo alguns currículos de medicina por aí, eu vejo que muitas faculdades não traz essa questão da gestão de um serviço de saúde onde o médico vai trabalhar. E hoje, no mundo mais concorrido, em um mundo mais empresário, a gente necessita de algo para poder sair na frente dos nossos concorrentes, ali, podemos dizer assim. E essa parte de gestão eu tive bastante dificuldade para poder assimilar no meu começo, né? O consultório ele foi algo que eu já havia desejado sempre que eu estava na faculdade, eu já sabia que eu queria abrir o consultório, mas foi algo meio inesperado, né? Quando eu volto para Votuporanga, porque eu me formei na Faculdade de Medicina em Marília, fiz a graduação lá e fiz a especialidade de pediatria na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, na FAMERP. E aí depois disso, por ser minha cidade natal, por eu ter meus familiares todos aqui, optei por voltar para Votuporanga.
quando eu volto para cá, na minha cabeça eu imaginava que eu iria ter pelo menos uns 2 a 3 anos para poder me estabilizar, para poder criar um vínculo com os serviços de saúde e poder abrir o consultório. Só que foi exatamente o contrário. Quando eu cheguei, eu já vi uma demanda alta para o consultório. Em questão de 2 a 3 meses, eu já senti que era a hora de abrir o consultório. E aí eu optei por abrir. Só que como foi tudo muito rápido, a gente acaba esquecendo que hoje em dia a gente necessita ter uma gestão de todo o ponto de vista financeiro, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de organizar mesmo o consultório. Até porque eu não tinha todo esse know-how que eu tenho hoje. E hoje, olhando para trás, eu vejo que, por exemplo, para as pessoas que estão começando e pensando em abrir um consultório, o que eu vejo de mais importante? Primeiro, tentar conhecer o nicho onde você está inserido. Então, não adianta ir para você fazer uma mega especialidade, no caso minha da medicina. Não adianta você fazer uma especialidade super específica, por exemplo, uma neurocirurgia específica de pequenos tumores e numa cidadezinha de 10 mil habitantes. Você não vai ter toda essa demanda. Assim como não adianta você não conhecer como funcionam os serviços ali e tentar se inserir nessa cidade ou nessa região. Sim. Então, o primeiro ponto que eu vejo é tentar entender como você pode se inserir naquele seu ambiente. Legal. Então, eu vi que Votuporanga era um local, uma região onde eu poderia me inserir com uma certa facilidade, pela minha profissão, pela pediatria ser uma área básica e ter um vasto campo de atuação. Aí eu optei por abrir o consultório logo já de cara. Legal. Mas a parte da gestão é algo que realmente a gente precisa estudar, se dedicar e entender, porque o médico não foi feito para gerir. Infelizmente, o médico foi feito só para ir lá, como você disse, acordou, vai lá, atende e volta para sua casa. Só que você fazendo uma gestão do seu consultório, da sua vida profissional, seja qual profissão for, você está muito mais bem capacitado para, além de você conseguir desempenhar seu papel mais efetivo, você também consegue organizar aquilo para que as pessoas que vêm até você se sintam muito mais bem acolhidas. Legal, legal. E o que o senhor disse, né? Os médicos são formados e preparados para fazer o atendimento. E também é muita coisa, porque é muita informação e a gente está cuidando de máquinas humanas, né? Está cuidando de vidas. E, bom, fica o nosso alerta aí, quem sabe uma hora as universidades aplicam um pouco mais de uma disciplina sobre gestão para que saiam-se preparados não só para serem os médicos e procurarem um lugar para trabalhar, mas também para ter o teu próprio negócio, que é muito enriquecedor também, né? Poder abençoar outras famílias, né? Hoje o doutor já tem pessoas que trabalham para ele, então, além do seu trabalho, o teu fruto abençoa outras famílias, isso é gratificante. Com certeza. Né? E aproveitando esse gancho de gestão, já conhecemos um pouquinho da tua história, vamos falar um pouco do teu consultório, onde que você está localizado, qual que é a sua especialidade, é pediatria, mas tem algo em específico que você atende e é a especialidade, conta para o público onde que você está e essa especialidade. Na pediatria, hoje em dia, você tem como se especializar, por exemplo, uma neurologia pediátrica, cardiologia pediátrica. Eu optei por fazer pediatria geral. Legal. Porque eu gosto de uma área da pediatria que chama-se puericultura, que é o cuidado básico a todos os aspectos da criança. E não necessariamente a criança só doente, a criança como um todo, né? A criança que está saudável, aquela criança que precisa de um acompanhamento de rotina. Eu sempre me interessei por essa parte. E aí eu acabei ficando mesmo na pediatria geral. Fiz só a pediatria básica. Meu consultório está localizado em Votuporanga, na rua Antônio Murassi, 2659. Eu faço atendimento aqui praticamente todos os dias de semana, de segunda a sexta. Trabalho em outros locais também, como hospitais, faço atendimento de sala de parto, faço atendimento em programa de saúde da família, na área de pediatria mesmo. Legal. Mas são coisas mais pontuais. O meu foco mesmo é o consultório. Legal, legal. Então, você que está aí nos vendo, né, e não deu para anotar o endereço do Dr. Vitor Hugo,
Aqui abaixo na nossa descrição tem também o endereço e o contato dele de como você pode levar a tua criança para ser muito bem atendida, tá bom? E, doutor, vamos falar um pouquinho de criança, de sintomas, vamos falar de coisas que a gente pode atender, que o senhor já atende. Vamos falar hoje então de febre, né? Essa tão comum situação em todas as pessoas, de todas as idades, mas o que é a febre de verdade? Porque tem gente que fala, febre é bom, febre é ruim. Então, hoje eu vou aproveitar que eu estou na frente do especialista para a gente clarificar mesmo, trazer transparência a respeito desse assunto para as pessoas. O que é febre de verdade? Esse tema febre, na prática do pediatra, na medicina em geral, já é um tema desafiador. Mas na prática pediátrica, ele é vital. E é um tema que nunca vai sair de moda. Sempre a febre aterrorizou os antigos, aterroriza os atuais e vai aterrorizar os futuros. Porque principalmente há muita falta de informação em relação à febre. Se você fizer um questionário com pais, mães, cuidadores de criança, com avós, com pessoas em geral, e perguntar, na sua opinião, você acha que a febre é boa ou não? Olha, não sei te falar quanto exatamente, quantos por cento iriam responder que a febre é ruim, mas com certeza eu te falo que seria a imensa maioria. O pessoal tem na cabeça que febre é algo ruim, quando na verdade a febre nada mais é do que um sinal do nosso corpo. O nosso corpo está mostrando para a gente que tem alguma coisa ali acontecendo. O nosso corpo dá o sinal e, além de ser a febre ser uma mensageira de que tem alguma coisa errada, a febre ela é tão importante porque ela já dá o start para o nosso corpo iniciar o processo de combate àquilo que está acontecendo. Legal. Então, por exemplo, entrou algo no nosso corpo, ou a gente infecta com um vírus, com bactéria, com demais micro-organismos. Entrou um vírus, por exemplo, que é o mais comum. O nosso corpo vai entender que aquilo ali é errado, ele vai, através de uma cascata total ali de transmissores, fazer com que o nosso cérebro aponte para o resto do corpo. Ó, começa a fazer febre porque tem alguma coisa de errado. E a partir desse momento que começou essa cascata, o nosso corpo já começa a trabalhar diferente. E seja de criança, seja de adolescente, adulto, idoso, toda faixa etária. O nosso corpo humano fez febre é porque ele está tentando combater algo que está ali de errado. Então, por definição, a gente caracteriza a febre por temperatura axilar, então termômetro embaixo do braço, não é colocando mão na testa, não é colocando mão no tórax, não é, porque essa queixa é praticamente diária. A mãe chega aqui com uma certa ansiedade porque ela colocou a mão na cabecinha da criança e a criança estava quente. Quando na verdade a gente nem sabe se isso é febre ou não. Mas por definição a febre, termômetro em axila, aguardar da temperatura 37,8 axilar seria considerado febre. Certo. Essa é a definição. Legal, legal. E então, para que fique claro para o público, nem sempre a febre é ruim? Não, a febre é algo bom. É algo que serve para o combate a essas infecções. É muito bom saber disso, porque assim como a maioria das pessoas, o senhor mesmo disse, vai falar que a febre ela é ruim. Né? E o que dizer de febre mais alta, febre mais baixa? Quando que é de assustar? Também tem um conceito popular de que quanto mais alta a febre, pior a infecção, por exemplo, ou pior a condição da pessoa. Quando na verdade não é assim. A febre, ela se for de 37, se for de 37,5, 38, 39, não significa que uma de 39 é mais grave que a de 38. Tanto é que, por exemplo, quando você pega bebês de 1 mês, às vezes eles não vão fazer nem febre e tem um quadro infeccioso grave. Então, ou então vão fazer uma febre baixinha, um 37,8, um 38, e quando você olha e fala, não, essa é febre baixa, dá para esperar. Quando na verdade a infecção pode ser algo grave. E eu já vi casos onde a criança tem febre de 39, 40 graus, que passaram-se algumas horas, a febre foi embora, não teve nenhuma repercussão para aquela criança e à toa a febre chegou a 40 graus e não era nada de gravidade. Então não associar assim, eu estou preocupado porque essa febre chegou a 39, é uma febre alta. Se é alta ou baixa,
isso não tem significado se é mais grave ou não. Tá certo. Doutor, e hoje nós vivemos uma época, uma geração, onde as mães, elas querem ser um pouco mais naturais, elas têm um pouco de receio em relação a medicamentos. Então a gente vive isso. Hoje está crescendo a maioria, cada vez mais que passa, mais mães, elas preferem não dar remédio. Porém, a febre ela precisa ser combatida. Em que momento, em casa mesmo, pode dar o remédio, é melhor medicar, ou não é melhor já ir procurar um centro de saúde, é melhor ligar para o Dr. Vitor Hugo? O que essas mães precisam fazer? Esse tema é com certeza disparado a parte mais polêmica da febre. Porque praticamente todo mundo pensa, se está com febre eu tenho que medicar. Quando, na verdade, a febre só deve ser medicada em criança quando ela traz algum incômodo. Então, por exemplo, a criança está com uma febre, vamos lá, 38,5. E é aquela criança que praticamente não aparenta nada. Ele está correndo, brincando, Tá com febre e está pulando. correndo. Tá com febre e parece que não tem nada. Uhum. Aquela febre é algo que para ele não é significante. E se não é significante, você não precisa medicar. Você consegue aguardar esse corpo ir combatendo, porque conforme a gente conversou, a febre já estimula o nosso sistema de defesa, então quanto mais tempo ela ficar ali sem causar nada, ela vai auxiliando no combate àquela infecção. Não tratar logo de cara essa febre, deixar ela seguir. Agora, se a criança apresenta qualquer incômodo, independente do grau da febre, ou independente se a febre começou agora, ou começou há 30 minutos, ou há 40 minutos, você trata. Então, por exemplo, uma criança que está com 37,9, por definição uma febre, e começou a ficar mais choroso, mais irritado, quer só ficar deitadinho, aquela febre para ele é importante. Então você trata, você medica, né? Se não for algo importante, por exemplo, eu pessoalmente, além de ser médico pediatra, eu também sou pai. Eu tenho o Rafael, o Eduardo e a Beatriz em casa. Então, com os três, eu faço a mesma coisa que eu faço com eles, eu levo para a minha prática clínica, eu faço também com os meus pacientes. Então, com eles, eu não fico medicando febre só no momento que eu observo a febre. Eu já tive situações onde eu estava jogando bola com eles, eles estavam com 39 graus de febre, e a gente estava jogando bola sem medicação nenhuma, sem interferir naquele processo de recuperação que a febre traz para o nosso corpo. Legal, legal. E no caso de medicar, qual antitérmico utilizar? Hoje tantos laboratórios, tantos nomes, e ainda as receitinhas de vó, né? O que a gente poderia falar para essas mães ficarem tranquilas e qual que elas poderiam utilizar? No Brasil, a gente tem licenciado 3 tipos de medicações para a febre: ibuprofeno, dipirona e paracetamol. As 3 são seguras, as 3 são eficazes. Isso também tem muita polêmica, tem gente que prefere uma determinada medicação porque acha que essa é mais eficaz, quando na verdade isso não acontece. E as 3 são licenciadas para a gente usar aqui no Brasil. Em alguns países não usam uma medicação determinada, em outros países não usam outras, mas no Brasil a gente tem essas 3. Qualquer uma delas pode ser utilizada. Antigamente, é bom a gente falar que usavam muito o AS para criança. Então, a criancinha estava com febre, a avó ia lá, catava, porque era docinho, gostoso, parecia uma balinha. Toma uma balinha aqui que você está com febre. E a criança acabava ficando viciada naquele remédio que era tão gostoso. E hoje a gente vê que o AS não é indicado para tratamento de febre em crianças, pelo risco de algumas complicações. Tá certo. E o senhor falou de 3 medicações que são regulamentadas, e é indicado intercalar essas medicações, ou o certo é escolher uma e fazer ali um tratamento só, uma medicação, na verdade, só com uma marca? Outra polêmica também. Está incutido nas cabeças das pessoas que se você deu uma medicação para febre, essa febre não fez aquele efeito que você esperaria com que ela fizesse, você tem que dar uma segunda medicação. E isso realmente não é nada verdade. Por quê? Todas as medicações de febre, elas demoram alguns minutos para iniciar o efeito, em média 30, 40 minutos, até 60 minutos algumas medicações, ou seja, a febre ainda continua subindo, para depois fazer o efeito e cair. E é nesse momento que o pessoal acha que, por não estar fazendo efeito, precisa iniciar uma segunda medicação.
quando na verdade isso não é assim que deve ser feito. Porque se você usa uma outra medicação intercalando, você vai estar dando uma superdosagem medicamentosa. E aí aquela criança, além de não ser tão efetivo quanto uma medicação única, também você traz risco de efeitos adversos, como por exemplo uma hipotermia. Você deu 2 medicações para a mesma febre, vai potencializar o efeito, vai abaixar muito a temperatura, a criança pode ter hipotermia. Então, a mensagem é: não intercale medicação. Se você tem necessidade de dar mais precocemente a medicação, você pode usar. Algumas medicações permitem 3, 4 horas de intervalo para poder medicar, mas sempre tenta usar a mesma. Legal, legal. O senhor falou de hipotermia no caso de utilizar, né, medicação dobrada e causar um efeito colateral para a criança. E as mães que deu febre e dá banho, o que a gente pode falar para essas mães aí? Tá certo, não tá certo? Tenho certeza que essa parte do vídeo vai ser a mais comentada, com certeza. Porque o banho é impensado na cabeça, principalmente das gerações mais antigas. Ninguém pensa que não pode dar banho em criança. Porque todo mundo tem a falsa ideia de que o banho é terapêutico para a febre. Quando na verdade não. E essa é a mensagem principal. O banho não deve ser utilizado em crianças com febre. Por quê? Vamos ir pela lógica. Como eu disse ali no começo, a febre nada mais é do que o impulso do nosso cérebro. Então imagine a seguinte situação. Nosso cérebro mandou impulso. Ó, tá tendo febre. Nossa pele está toda quente. A gente vai lá e dá banho. O banho é o que a gente chama de método físico. Tanto banho, mas serve também para compressa fria, não deve ser utilizada. Serve também para compressa de álcool, passar álcool na pele. Tudo isso é chamado de método físico. Os métodos físicos não devem ser utilizados porque, imagine, se a nossa pele está quente, o cérebro mandou um impulso, eu vou lá e resfrio essa pele, o que o cérebro vai entender? Eu mandei um impulso e não foi suficiente para manter a temperatura alta. Eu vou mandar um segundo impulso. Aí é onde a criança sai do banho com 36, porque vai resfriar a pele, e dá 10, 15 minutos a criança está com uma febre muito mais alta. Aí a criança fica mais tempo prostrada, a criança fica mais tempo chorosa, a criança fica mais tempo irritada. Então, não utilizar banho rotineiramente nas crianças com febre. Tá certo. Mães de plantão, tá vendo aí? Porque às vezes aconteceu isso e depois dei banho e a febre aumentou, né? Exato. Esclarecedor demais, doutor. Muito obrigado por estar ajudando a gente até agora. E aproveitando esse assunto febre, o senhor falou que de repente algumas crianças elas vão passar o tempo ali, até mesmo brincando e não precisa medicar, outras vão precisar. Tá? A febre, ela pode causar uma convulsão ou isso é mito? A febre pode causar convulsão febril, mas também não é tudo aquilo que o pessoal acha que é. A convulsão febril serve para proteger o nosso corpo. Às vezes a febre sobe de tamanha maneira que, como eu disse, nos casos onde está irritando a criança, quando está interferindo, aquilo pode ser ruim para aquela criança. E aí continua subindo a temperatura, a criança pode entrar nesse estado de convulsão, que é o nosso cérebro se protegendo daquele aumento da temperatura. Pois bem, a convulsão febril, ela não acontece rotineiramente, não é algo tão simples assim de, olha, não pode deixar chegar a 39 graus, por exemplo, que febre alta convulsiona. A febre alta não convulsiona. O que convulsiona a criança é a elevação muito súbita da temperatura. Então a criança está com 36, por exemplo, e sobe para 37,8 em questão de segundos. E isso faz convulsionar. Só que essa convulsão só vai acontecer nas crianças que são suscetíveis a isso. Ou seja, que elas têm a genética para acontecer. Geralmente, pai ou mãe tem um histórico de quando eles eram crianças, eles convulsionaram. Então, essas crianças têm um risco maior de convulsionar. Então, esse medo que todo mundo tem de febre, uma das razões é pelo medo de convulsionar. Quando, na verdade, a gente não deve ter esse medo. Porque a convulsão, é claro que ninguém quer se sujeitar a ver uma criança tendo convulsão febril. Mas caso ela aconteça, a convulsão febril, ela não causa nenhum mal para a criança. Só foi um método para o nosso cérebro se proteger. Tá certo, então. E aproveitando,
falamos de convulsão, falamos de ter a febre, de medicação, e toda mãe, ela quer prevenir de tudo. Toda mãe, ela não quer que a criança dela passe por nada, né? E assim como nós adultos, quando vamos a um dentista para fazer um procedimento, já toma um remédio indicado, né, para que ali ele possa fazer o procedimento, algumas mães, não todas, mas elas têm o costume de dar um remedinho, porque a vacina pode dar febre. E aí, o que o senhor fala disso? Isso é comprovado já cientificamente e não deve ser utilizado o antitérmico, o remédio de febre, antes da aplicação de vacina. Porque alguns estudos mostram que o remédio de febre dado antes interfere na eficácia da vacina. E aí a vacina vai estar fazendo menos efeito do que potencialmente ela faria. Então, a recomendação é, partindo do princípio de tudo que a gente conversou, que a febre só deve ser tratada, medicada, se a criança se sentir mal, do mesmo jeito a gente vai fazer no momento que aplicou a vacina. A sua criança recebeu uma vacina e ela não teve nenhum sintoma, ela não ficou irritada, ela não teve dor, ela não teve nada, você não precisa medicar. Aliás, é preferível você deixar o corpo reagir espontaneamente. Agora, você não dá a medicação, espera a aplicação da vacina, chegou em casa, com o passar do tempo, você observou a necessidade, aí é a hora de você medicar. Tá certo. Bom, acredito que nós ajudamos muito vocês hoje e a gente está falando mães aqui, mas é pais também, empreendedor que tem filhos, é um ensinamento muito rico que o senhor está entregando aqui para a gente, para que nós possamos sim cuidar das nossas crianças. O senhor está falando aí, o meu já tem 16, e a gente fica lendo, ó, o tanto de coisinha que foi fazendo, né? A questão do banho eu acho que ganha, todo mundo quer dar banho, né? E lá em casa mesmo eu defendia, né? Porque a mãe, vai, toma banho. Eu falei, tadinho, ele não quer tomar banho, e vai e tal. Então ficava eu defendendo, a mãe querendo que tomava banho. Mas enfim, e você aí? O que é que você tem feito com a sua criança? Né? Aproveitando que a gente está indo para esse final de entrevista, né? Agradecer o doutor Vitor Hugo por ter dedicado esse tempo, esse conhecimento para nós aqui, para que você possa também melhorar aí na sua casa, como cuidar da tua criança e aproveitar e refazer o convite para você conhecer o consultório do Dr. Vitor Hugo aqui na cidade de Votuporanga. Quero falar para o senhor fazer novamente esse convite para que essas mães venham conhecer um pouco mais. A gente tem a mania, quando é o adulto, só vai no médico quando deu ruim. Mas com a criança a gente quer cuidar um pouco antes. Então, talvez tem mães ali que ainda não conhecem o seu consultório, que estão precisando de alguém que a ajude mesmo nessa caminhada, que não é fácil, correria, trabalhar fora, o dia a dia, cuidar do marido também e da criança. Então elas precisam de uma parceria. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho de como elas podem te encontrar aqui em Votuporanga. Com certeza. Eu optei por conversar sobre esse tema, principalmente pela questão de um termo que a Sociedade Brasileira de Pediatria utiliza, que é a febrefobia. E esse vídeo vai ser extremamente esclarecedor nesse sentido. Legal. Para a gente conseguir, e hoje em dia, os canais digitais eles servem para isso, para a gente expandir cada vez mais o acesso das pessoas a esse conteúdo. Então, as pessoas que estão assistindo vão ter filhos, netos, sobrinhos, irmãos, vão ter todo tipo de relacionamento com crianças. E o bom é que isso vai se expandindo e quanto mais os pais e cuidadores estiverem conscientes de tudo isso que a gente conversou, melhor o tratamento para essa criança. E isso justamente é o nosso foco aqui no nosso consultório. A gente tratar a criança integralmente, não só no sentido curativo, não só tratar naquele momento que a criança está doente, mas a prevenção, o acompanhamento é muito importante. Legal. Uma criança, e isso é estatístico também, uma criança que faz acompanhamento de rotina com o pediatra, uma criança que, antes de acontecer os eventos, ela acompanha com o pediatra de rotina, com certeza vai ser uma criança mais saudável, um adolescente, um adulto e um idoso mais saudável. Então, é isso que a gente prega aqui no nosso consultório. Atender essa criança de um modo integral. Se está precisando de um atendimento de urgências, né, a gente realiza. Se está precisando de um acompanhamento, a gente realiza. De uma orientação, a gente realiza todo tipo de cuidado com essas crianças.
Então, estamos prontos a receber vocês, mamães, papais, cuidadores, avós e principalmente os nossos pacientes pediátricos. Legal, legal. Pessoal, muito obrigado por vocês darem essa audiência para a gente, estarem aqui acompanhando. Muito obrigado, doutor, por ter cedido o seu tempo e tanto conhecimento. Tenho certeza que vai ser enriquecedor esse tema também e que os nossos contatos, que essa publicidade possa alcançar mais pessoas e fazer conexão entre o doutor e as mães e os pais que precisam de alguém que cuide de verdade das suas crianças. Muito obrigado. Eu que agradeço, Deus abençoe, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até mais. Até.